Oi, gente, tudo bem? Tentando iniciar a live pela terceira vez, porque, né? Tentar aqui fazer isso acontecer. Eu vou fazer essa live com a Vivi pra gente falar sobre o Communication Game, que foi um trabalho que a gente fez juntas. Eu mostrei aí nos stories ontem. Então a gente vai falar sobre como foi feita essa criação, da onde veio. Deixe-me chamar Vivi pra gente começar a conversar sobre isso. Eu espero que agora role. Chega mais, Vi. Não sei se é a minha internet que está uma bosta. O que está acontecendo? Oi, meu Oi! bem, finalmente! Menina, eu tô aqui sem entender o que está acontecendo. Pois é, tem que atravessar um oceano, não é bem assim, né? Exatamente, gente. A gente está aqui com a Vivi e ela está em Portugal. Então, Sim. a gente resolveu marcar também esse horário, né? Pra ficar um horário legal para as duas. Uhum. Vivi, tudo bem? Quanto tempo? Tudo bem, Chuchu? Ai, que coisa boa. Bom, gente, a gente marcou aí esse encontro justamente para contar mais do jogo, né, que a Vivi está desenvolvendo no doutorado dela. Ela vai contar Uhum. mais. E aí a gente vai falar sobre o jogo, sobre facilitação visual, sobre como essas coisas se conectam. Mas antes eu quero apresentar um pouco a Vivi, ela vai se apresentar também. Mas a Vivi, além de ser designer, ela é artista, ela é cantora, então ela tem muitas Ai, Jesus. habilidades. E a gente se conheceu lá em Porto Alegre. Eu fiz design na Unicinos, ela fez também. E aí a gente desde então, né, tá aí conectada. E aí no ano passado, né, Vivi, Isso, no meio da pandemia. no meio da pandemia, a gente resolveu se falar. A Vivi mandou mensagem falando: e aí, tô fazendo isso aqui, meu trabalho de doutorado. E eu super entendo que quando a gente tá fazendo trabalho de doutorado, a gente precisa de todas as ajudas possíveis e imagináveis, né? Sim. E Nunca aí, solitário um doutorado, né? exatamente. Mas então, Vivi, conta um pouco da tua trajetória, assim, de como como chegou até aqui. Então, a história é um pouquinho. Eu vou fazer uma história breve, Uhum, mas tem a parte musical, tem a parte acadêmica e tem a atividade de designer mesmo no mercado, né? São três uhum, frentes que coexistem e normalmente elas estão sempre misturadas. uhum. Por 20 anos, desde 2000, Nossa. eu e um bando de malucos criamos a Abdelbalde. A banda iniciou em 98, mas eu entrei em 2000, quando a gente gravou o primeiro disco. Uhum. E aí, a partir daí, foi uma loucura musical pelo Brasil inteiro e fora do Brasil também. Junto disso, em 2010, eu acho que foi, ou 2009, eu nem sei o ano que eu entrei na Unicinos. Mas em 2000, um ano antes de eu entrar na Unicinos, o nosso baixista, na época, o André Surcamp, entrou na Unicinos num curso de administração super novo e tal, o Gil. Uhum. E aquilo brilhou meu olho. Eu disse, puxa, não existe mais aqueles cursos quadradinhos e eu não tinha feito nenhuma graduação ainda. Uhum. E aí, quando ele veio com essa novidade toda, eu disse, nossa, a coisa está mudando. Acho que agora tem algo que encaixe para mim. Porque eu Uhum. sempre me achava deslocada daquele universo, assim. Uhum. E foi aí que no ano seguinte eu entrei na Unicinos para o design, mas fui saber o que é design estratégico quase depois de um ano que estava no Uhum. curso, né? Uhum. Porque a gente entra meio de paraquedas e depois vai vendo que aquilo tem tudo a ver contigo. Pelo menos aconteceu isso comigo. Uhum. Sim, comigo Ao também. longo do curso, depois, aí no curso, foi onde eu percebi que o design podia auxiliar áreas onde o design não estava, porque a Uhum. gente no curso tem um leque de interações com universos que entendem o design, por isso que Uhum. estão dentro da faculdade. E aí foi aí que eu vi assim, onde é que não tem tanto design? E Uhum. aí eu achei a área da saúde.
não foi uma pesquisa, meio que caiu no meu colo, a área da saúde, porque eu tenho muitos amigos psicólogos, e um em especial que é muito, muito amigo. Um dia ele veio com uma pergunta para mim. Ele disse assim, Vivi, tu que trabalha com design, porque os jogos e a música sempre me acompanharam, né? Sempre estiveram comigo. E aí ele veio para mim e falou assim, Vivi, como é? Ele trabalha, fazer um parêntese quem ele é um psicólogo especialista em dependência química e trata diretamente com adolescente. Então, chegar no adolescente é um nível, mas chegar na família do adolescente é um outro nível. Sim. Foi aí que ele passou uma dor para mim, assim, que foi como eu posso dizer para os familiares que eles fazem parte da doença do filho. O filho é a consequência e não a causa. Sem que eu apanhe. Sem que eu apanhe é muito bom. Sem que eu arranje uma briga. Sim. Ou que eu perca, que os pais retirem esse paciente do meu contato. Do tratamento, na verdade, né? Distancie por ter uma divergência de opiniões com relação a isso. E aquilo ficou me comendo, assim, a cabeça, assim, meu Deus, como é que eu posso fazer isso? E aí eu levei isso, assim, ó, pro fundo do coração e resolvi usar os jogos para design de jogos para criar uma situação favorável para essa questão. E aí fui trabalhar com dependência química. Então, o trabalho de conclusão da minha graduação foi desenvolvimento de um jogo de tabuleiro que envolve os pacientes e os familiares numa grande conversa com outros pacientes e outras famílias. Então, colocar todo mundo a conversar de uma forma lúdica. Isso, assim, para a época que tu bota 10 anos atrás, ninguém estava fazendo isso no Brasil. E os professores, meu Deus, acho que não vai dar, acho que não vai dar, acho que não vai dar. Mas a gente foi, sabe, insistindo e abrindo esse campo novo e fizemos esse jogo de tabuleiro, que eu não fiz sozinha, né? Como tu bem disse, a gente nunca faz nada sozinho. E com a ajuda dos professores e desse amigo psicólogo, nós fizemos um jogo de tabuleiro que é o passo a passo. E a partir daí, eu fui para o mestrado, fui convidada para fazer o mestrado em design estratégico. E utilizei o design para emoção, as teorias do design para emoção, para validar esse jogo. Porque no âmbito da graduação, eu só queria saber se funcionava. Né? Foi a criação, né? Depois a validação ela foi para o mestrado. E aí eu voltei às clínicas com o mesmo jogo, não dizia que era eu, porque eles podiam chegar à vontade. E aí voltei nas clínicas e fiquei impressionada com o resultado. O resultado, a palavra-chave do jogo de tabuleiro todo em papel, Luísa. Sim. Todo em papel. Ele era totalmente analógico. Por questões de custo, questões de acessibilidade e tudo. A palavra-chave desse jogo foi segurança. As pessoas que jogaram se sentiram seguras. E dentro de um contexto de saúde pública, oferecer segurança para as pessoas é um ponto muito positivo de resultado que eu encontrei na pesquisa. Só que isso só foi meio do caminho, né? Nisso, a banda, sempre com a banda junto, né? Fazendo show! Exato. Eu acho super legal trazer nessa apresentação inicial esse contexto todo, porque às vezes as pessoas me perguntam assim, mas tu trabalha com facilitação visual, mas como é isso? E como tu chegou até aqui e tudo mais? E cada pessoa tem uma trajetória, né? E eu acho que justamente isso é o que faz a gente único, né? Isso é que, assim, olha para o que tu gosta e junta isso tudo num negócio e vai andando e vai fazendo a isso, banda, né? O aprendizado da banda me trouxe algumas competências para dentro do design. Meu conhecimento de jogos também. Então, assim, nada do que se faz se perde. Exatamente, as coisas não estão fragmentadas. Eu me vi, né? E aí, essa coisa das competências, a minha mãe, por exemplo, trabalhou a vida inteira no hospital, mas na parte administrativa. Só que eu, muito pequenina, eu ia correndo no meio dos corredores do hospital. Então,
o corredor de um hospital, entrar em contato com pacientes e com funcionários, isso estava no meu DNA e nem eu sabia. Uhum. É muito legal. E isso me ajudou, é uma competência que eu não criei, eu estava lá, mas que no fim ela me reforçou com questões assim de ser mais empático, qual é a postura que tem que ter, porque a área da saúde é uma área é tão importante quanto as outras, mas existem alguns códigos dela que têm que ser respeitados. Então, tem que ter um estilo de comportamento e de nível de pesquisa, porque tu trabalha com pessoas com competências completamente diferentes das tuas, que muitas vezes nem entendem o que tu está fazendo lá. Então, tu tem que fazer ver o que tu faz, para eles poderem entender, ainda mais eu chegando de jogo, né? Tipo, o que ela quer com o jogo aqui, né? A gente está tratando, né? Existe sempre essa resistência, assim. Sim, total. Então, foi aí que, quando eu terminei o mestrado, eu tive a oportunidade de fazer o doutorado. Sim. E aí, no doutorado, eu resolvi colocar à prova todas essa experiência até então, assim, com uma doença que é muito complexa. A anorexia nervosa, ela é a doença mental que mais mata mulheres no mundo, mas não é só mulheres, está crescendo muito o número de homens. Sério? E eu não digo homens adultos, eu digo adolescentes, pessoas que não passam dos 24 anos. E deveriam estar curtindo muito a vida, indo nos shows da B-Day, curtindo muito. Sim. E estão lá num sofrimento muito, muito complexo. Tanto a pessoa quanto toda a família. E aí, então, eu entrei nesse mundo da anorexia nervosa, porque os jogos para esse público fazem sentido. Coisas que muitas vezes pode ter uma resistência já a priori do adulto, o adolescente, nessa geração agora de nativo digital, ele já acorda jogando. A vida é um jogo. Então, aí já se quebra a primeira barreira de resistência. Então, os jogos são... o foco da minha tese é utilizar as competências do game design para construir jogos que facilitem a prevenção, aproximem, né, informem, comuniquem de uma forma mais lúdica e efetiva de aprendizado sobre a prevenção da doença. Depois tem uma outra parte que ela é de aquisição de informação para diagnóstico. O que é isso? Normalmente as pessoas com anorexia, os adolescentes, eles não vão por conta própria buscar ajuda. Então, quando eles vão para a instituição de saúde que vai acompanhá-lo ou recebê-lo, ele não está muito confortável naquela situação. Então, o jogo pode ser um facilitador para recolher informações desse adolescente que ele não vai entregar porque ele não está confortável e munir o médico de informações que normalmente ele não daria numa consulta normal, mas que por conta do jogo essa situação fica mais confortável. Então tem essa parte de receber o paciente, mas os jogos são pro médico nesse ponto. E depois tem um terceiro nível, que são as intervenções, que é quando o paciente já está em tratamento, mas existem atividades dentro do tratamento que podem ser, vou dizer gamificadas, mas não é a palavra certa, tá? Ludificadas seriam a melhor, porque não é uma metodologia de gamificação. Sim, é mais para trazer, né, isso, esse leveza, lúdico, exato, leveza, boa palavra. Então, é aí que a Luísa entra e que a gente faz esse jogo juntos. É na parte de intervenção. Sim. Esse jogo é para o tratamento, apoiar o tratamento da família e do paciente. Sim. E achei, assim, quando a gente começou a conversar, né, sobre a questão toda, é um assunto que, para mim, obviamente, não estava no meu radar, né? A gente não sabe que tem todas essas questões aí em relação à anorexia. E aí, quando tu fala sobre isso, através de um jogo, com essas cartas até
O pessoal da Grafset entrou aí, né, na live. Sim, Nossa, queridos. gente, um Eles é que acabamento materializaram, maravilhoso. O pessoal show, né? da Grafset é de Porto Alegre, então quem tiver em Porto Alegre e quiser imprimir com eles, né? Sim, fala com o Regis, ele é um fofo. Muito bom. Eu fiquei chocada, assim, da história toda, né? De tu contar tudo o que estava acontecendo por causa do jogo, como tu chegou até aí. E o que me deixou mais animada para isso tudo, né? Para poder colaborar com esse projeto, é que é uma solução simples, assim, sabe? Mas que pode ser muito revolucionária. Então, que para mim tem muito a ver com a facilitação visual. Porque a ideia é isso, né? Ser coisas que a gente trabalha de uma forma simples para ajudar muito, para comunicar, para fazer as pessoas se conectarem, né? Então, para mim, casou muito, assim, toda a ideia. Aí queria até que tu explicasse da onde veio os símbolos, né? Porque eu sei que, né, gente, assim, a Vivi, ela pensou cada um desses símbolos, né? Então não é uma coisa aleatória. Sim, não. Claro que o estilo foi todo do desenho foi todo pensado para Luísa fazer pelo talento que ela tem de desenhar. E que eu sou fã dela já há um certo tempo. Mas a história, assim, esse jogo ele tem uma história que nasceu dentro de uma consulta familiar. Então, assim, eu fiquei até começar a pandemia. Eu fiquei um ano dentro de um hospital aqui em Portugal. Um hospital que é referência no tratamento da anorexia. E acompanhei todas as modalidades de tratamento. Era para eu ainda estar. Então eu tenho um gap de quase 1 ano e meio de ausência dessa troca que é maravilhosa, de estar no campo, de olhar as pessoas no olho e perceber as necessidades. Então nesse 1 ano eu consegui, sem saber que eu ia ser travada pela pandemia, eu consegui passar por quase todas as modalidades de tratamento. E no caso desse jogo, só para fazer um parênteses, esse é um jogo de um conjunto de 8. Então ele tem mais 7 irmãos. E tanto físicos, analógicos, né? Quanto digitais e híbridos, digital e físico. Então ele é uma coleção de 8. Isso só mostra que a doença ela é muito complexa, que um jogo só não dá conta. Sim. Então, como ele nasceu? Dentro das consultas de família, existe uma técnica onde 2 psicólogas conversam com os pacientes e os familiares. Existem um leque de técnicas dentro da área da saúde para tratar família. Mas onde eu tive o insight foi dentro desse modelo. Mas ele não vai ser utilizado dentro desse modelo, ele vai ser usado em consultório. Isso tem que deixar frisado, que se tiver alguém da saúde, depois... E com razão. Se alguém fala errado de design, a gente tem que ir lá. Mas isso é da área, né? Então, na reunião, numa das minhas observações, eu percebi que se um elemento da família, naquela reunião, está muito ansioso, ele domina a conversa. Então, ficam aquelas 2 psicólogas tentando gerir aquela ansiedade, não tem uma gestão daquela ansiedade, que muitas vezes aquela ansiedade é da pessoa falar, e falar é bom, e é um dos focos do jogo. Mas o que acontece? Muitas vezes tem pessoas no grupo que poderiam estar contribuindo nessa fala, mas que não conseguem espaço por esse estresse e essa ansiedade. E na minha observação, eu vi isso acontecer. Foi aí que eu tive o insight, assim, puxa, eu queria tanto ouvir o que aquela pessoa tinha para dizer e ela foi embora sem falar. E aí na outra semana, quando ela voltar, ela vai estar num outro estado que talvez não contribua. Aquele era o momento dela falar. Mesmo que ela dissesse assim, não quero falar sobre isso. Ela ia se manifestar, mas ela não teve espaço. Então o jogo veio como uma maneira do médico colocar a família em pé de igualdade das suas hierarquias e das suas ansiedades para poder falar de igual para igual, ao mesmo tempo que facilita essa organização da comunicação, onde todo mundo é obrigado a falar dentro do jogo.
tem a manifestação do que a pessoa sente Uhum. e o confronto do que as outras pessoas acham que essa pessoa está sentindo. Isso fomenta empatia. Uhum. Sim. Então, ajuda a outra pessoa a se expressar numa situação chave, que é para ela, porque ela... Vou explicar como é que é o jogo, que aí fica mais fácil. Tá. São 5 baralhos, como a Luísa mostrou, né? São 5 baralhos, 5 cores diferentes. Todos eles têm o mesmo grupo de ícones. Uhum. Esses ícones, eles foram selecionados dentro de 150 ícones. Com o público, né? Com várias interações com a equipe médica também. O meu grupo de orientação é formado por um game designer, um professor de game design, um professor doutor de experiência do usuário, ou design de interação, seria melhor alcunha, e uma psiquiatra especialista em distúrbios alimentares que faz parte da anorexia. Ela trata pacientes com anorexia. Então, esses ícones começaram em 150 e foram sendo cortados por critérios de repetição, não se consegue colocar a emoção positiva e negativa dentro daquele ícone, então a questão de desequilíbrio do próprio desenho. E assim nós fomos reduzindo e ficamos com 12, 15, agora eu não sei. E que a Luísa desenhou. Então, como ele funciona? Todo mundo tem o mesmo baralho, o pai, a mãe, o irmão, até 5 pessoas, porque como é dentro do tempo de consulta, não Sim. pode ser uma DR familiar, né? Imagina quem tem 10 irmãos, ralou, né? Então, ficam ali aqueles representantes e quem pega a primeira, o médico designa quem vai ser o primeiro jogador. Porque ele está acompanhando aquela família, ele sabe, né? Ou ele quer saber a opinião daquele, então isso o jogo é para o médico. Ao mesmo tempo em que tem um efeito colateral, assim, vamos chamar de efeito colateral, que é a empatia na família, mas é o foco. E aí, então, a pessoa pega o nome do jogo é Como Eu Me Sinto Quando, ou em inglês, e aí a pessoa diz como eu me sinto quando, o primeiro jogador, e aí o médico ajuda a pessoa a formular a frase numa situação que pode ter acontecido agora ou um mês atrás, é o que está na ansiedade da pessoa, que aí já diminui a ansiedade. E aí ela fala, sei lá, como eu me sinto quando eu estou na mesa jantando com a família. E ela verbaliza essa pergunta e procura nesse set de cartas, nesse deck de cartas que ela tem, a imagem que ela acha que representa a emoção que ela se sente naquele momento. Então, tem a carta em branco, que pode não ser nenhuma dessas, ela está pensando numa outra, mas aí ela vai ter que descrever esse ícone. É uma maneira de não ter um deck de 200 cartas para a pessoa. Né? Sim. Então, ela seleciona a dela, vira, ninguém vê, e aí os outros têm que procurar nos seus próprios decks como aquela pessoa se sente quando está jantando. Não é como o pai ou como a mãe sente, não é si próprio, é o outro. E aí escolhe. Que legal. E aí o médico faz todo mundo revelar suas cartas e, por último, quem fez a pergunta. Então, podem ter desenhos diferentes com respostas semelhantes ou desenhos iguais com respostas diferentes. Isso vai fazer todo mundo olhar para aquele momento com o ponto de vista de quem fez a pergunta. Incrível. Pode ser repetido a pergunta, tipo, eu também quero saber, quero que você saiba como é que eu me sinto na hora do jantar. Pode ser que é um momento muito crítico para a família, né? E aí o médico que vai decidir o que cada um vai falar, a ordem, qual a pergunta. E depois ele pode acabar o jogo em qualquer momento, ou pode fazer só uma rodada, né? Tipo, então agora nós vamos conversar sobre isso. Por que um pensa assim? E aí o médico já tem assim uma porta aberta para poder trabalhar com a família aquele ponto que foi levantado. Nossa, muito legal.
A ideia, como tu mesmo falou, ele é simples, a ideia é que ele seja muito simples, porque uma consulta não passa de 40 minutos, então ele tem que ser uma coisa muito rápida, ele tem que ser manuseável, não pode ser digital, sim. Porque é um grupo, e é um grupo com diferenças de idade, que as cartas em papel é uma ferramenta que ela ultrapassa gerações, é fácil de manusear, né? Todo mundo já tem conhecimento. E para esse setting de uso, é a maneira mais rápida de montar e desmontar, de entender como funciona, né? Então foi aí que nasceu isso tudo. Eu não fiz o trabalho sozinha, eu fiz a observação, trabalhei com 2 designers de interação de um curso de web design e jogos. Elas me apoiaram nos testes, nos conceitos, na discussão. Tu fizesse a ilustração e o apoio todo, tanto da parte de supervisão dos meus orientadores, como do hospital de apoio, e a Grafisete que fez a impressão. Então tem um grupo aqui, e atrás aqui na caixinha tem um monte de apoio, porque eu tenho apoio aqui para estudar, e sem esse apoio também não teria como estar aqui desenvolvendo esse trabalho. Então tem um monte de gente para agradecer, né? A caixinha até pequena para colocar tanto agradecimento. Tem que vir uma carta a mais, assim, só para Sim, botar... tem que tipo um papiro com um rolo. Mas acho que é isso, a ideia do jogo mais ou menos é essa. Só um ponto que é importante mencionar, que o jogo estar aqui nas nossas mãos, ele é só metade da minha tese. Agora, nesse momento pós-Covid, a intenção é trabalhar com game designers para eles olharem de fora e perceber qualquer problema que possa afetar lá na frente esse mundo ideal, essa experiência ideal que a gente está, que nasceu o jogo. E depois tem o teste no hospital, com pacientes, com familiares, com médicos, e aí recolher o ponto de vista desse pessoal todo baseado em bibliografia. E aí eu entrego. Aí tá tranquilo, é só isso mesmo que falta pro doutorado, tá de boa, né? Só outra metade, tá tudo bem. Não, e é muito legal, assim, trazer essa história toda desse jogo, e de como tu chegou até aqui, e de como tu foi pensando cada uma das etapas, porque essa área de jogos e de game design, né, e isso conectado à saúde, tem um campo tão vasto pra gente trabalhar, né, em termos de design. Aí eu tô falando aqui, sempre trazendo a coisa da facilitação visual, no sentido de ser Precisa muito. De ser uma coisa simples, assim, tu pega uma coisa que é mega complexa, a anorexia, e transforma em jogo com algo, com imagem simples, como a Vivi já trouxe aqui, ela não faz nada sozinha, tem um monte de pessoas que trabalham, e eu sempre trago isso, porque assim, a questão de trabalhar com mais pessoas é super importante para que tu possa ampliar, né, a tua área de atuação, e a própria facilitação visual, ela tá a serviço de alguém, de algum assunto, de alguma questão, né? Tu não tá ali simplesmente, ela é meio, ela não é fim. Eu preciso das pessoas que estão falando, que estão gerando conteúdo para poder comunicar isso. Eu tô dando forma a algo que não sou eu que estou falando, entendeu? Não sou eu que estou ali justamente trazendo o conteúdo, e sim ouvindo aquilo. Eu tenho todo esse trabalho de escuta também, né? Muito grande, que tu também passou no teu processo de doutorado. Então tu ouviu muita gente, né? Para conseguir tangibilizar em 12 ícones. Então, tipo assim, para mim é o processo mais longo, né, de trabalho de facilitação visual, porque tem anos que você está ouvindo as pessoas e entendendo qual é a melhor maneira de resumir visualmente esses sentimentos e trazer uma interação, né, muito bacana. Tem umas curiosidades, assim, que eu tô doida para ver o jogo em ação. Eu já vi ele em vários pré-testes, fiz inúmeros pré-testes com a família. Teve avaliação, eu tenho um paper, um artigo, depois eu posso botar no comentário do nosso vídeo, o que tem todo o processo, assim. Legal. Mas teve algumas observações de 2 especialistas, eles Zoom,
pela câmera, fizemos assim uma avaliação à distância, uma pré-avaliação do jogo de validação, ainda num protótipo muito rudimentar. Algumas observações que os especialistas, tanto em game design quanto em saúde, mencionaram, é que esse caráter de simplicidade que a gente chegou do jogo em si, faz com que ele seja flexível para atuar em outras áreas dentro da saúde. Que bacana. Pode trabalhar questões familiares, aí sim terapia de família, não vinculada à anorexia. Pode trabalhar com outras doenças mentais para empatia, porque a questão da comunicação e da empatia, ela é algo que percorre todas essas... vou dizer doenças, tá? Mas doenças. E quando se tem empatia e uma comunicação maior dentro do grupo, faz com que se quebrem barreiras de resistência, né? Resistência até da própria pessoa com a doença, né? Então, pode alargar para grupos que são amigos, não precisa ser um grupo familiar, então pode tratar um grupo de adolescentes em qualquer nível. Então, eles viram a simplicidade, né, do jogo. Ele é simples, mas ele não é simplório, né? Os especialistas viram assim, puxa, eu posso jogar, eu me vejo no consultório trabalhando isso, aquilo, e listaram áreas onde ele não foi concebido, né? Porque ele foi concebido dentro do contexto da anorexia. Então, essa versatilidade também é um ponto positivo e vem muito dessa interação com várias pessoas. Porque o jogo que veio na minha cabeça lá naquela sala de terapia de família não é o que está aqui mais. Essas interações com as pessoas, essa escuta, essa troca, o teu desenho, o estilo do teu desenho, ele trouxe outras coisas que não estavam lá naquele jogo que estava lá na minha cabeça. E hoje ele tem uma outra forma, uma outra lógica. Eu também trouxe o design, né, o layout, a coisa gráfica, que são essas abinhas aqui, elas representam aqueles antigos álbuns de família, que encaixa a foto, sabe, naquelas abinhas. Então é como se cada uma fosse uma foto. Sim. Então, eles são como se o deck fosse um grande álbum. Sim. Então, tem algumas coisas que funcionam, né, nessa questão da simplicidade, mas a troca com as pessoas, a colaboração é o principal fator que muda tudo. Porque são muitos conhecimentos juntos, né? E o designer, no caso, tu com a facilitação gráfica, que é designer, nós temos que nos colocar sempre num ponto de escuta muito aberta. Porque o jogo que estava na minha cabeça não era o que estava aqui, mas eu fui aberta para fazer ouvir, entender, escolher, discutir, perguntar, tá, mas por quê? Né? E assim foi indo essa construção. Sim. Então, só que são 8, né? São 8 filhos que têm esse processo, né? Então é muita loucura. É muita coisa, né? Não, e é bem isso, né, Vivi? Quando a gente está ali fazendo um trabalho de facilitação visual, que tu tá na hora ouvindo o que as pessoas estão falando numa palestra, ou numa aula, num workshop, uma das perguntas que as pessoas fazem é justamente isso, né? Como manter a imparcialidade, porque tu não tá ali para dizer se tu concorda ou discorda com aquela fala. Tu tá ali para registrar aquilo. É claro que a gente não consegue ser 100% imparcial e que tem sempre a nossa bagagem e o nosso filtro pessoal em tudo que a gente faz na nossa vida. Mas é mais importante se conectar. Tu tá entre... Eu me vejo muito assim entre duas... pontas, né? A pessoa que tá falando e a pessoa que tá ouvindo. E eu tô ali no meio tentando tangibilizar aquilo para ajudar essa comunicação, né? Então tem uma pessoa que tá falando um negócio, aí eu tô ouvindo aquilo, eu tô tentando dar forma àquilo para que uma outra pessoa que depois vai ver aquilo olhe e se conecte. E aí é o lance da empatia, né? É quase uma tradução que a gente faz, né?
A gente está no meio tentando traduzir aquilo tudo. Ai, meu Deus, né? Tu tá falando isso? Então tu tá toda. entendendo aquilo. E o que eu achei interessante também de quando tu explicou como funciona o jogo é que de alguma maneira tá todo mundo olhando juntos para a mesma situação, né? Porque tu consegue tangibilizar um sentimento ou uma situação que aconteceu, que gerou aí ansiedade, toda uma questão que é complexa, que é densa, né? Que às vezes, né, eu gosto muito de comunicação não violenta, né? Tu deve conhecer também. Sim, Então, sim. é muito isso, assim, é ajudar as pessoas que estão sem vocabulário, né? Para falar sobre uma coisa que é muito difícil e que te deixa confuso, com os desenhos, com a facilitação visual, com de uma maneira simples. leve. Isso, de uma exato. maneira leve. E o desenho, ele tem um poder que cada pessoa pode interpretar de uma forma. No caso dessa porta, ela pode estar meio aberta porque eu vou entrar ou porque eu tô saindo. Né? Sim. Pode ser um lugar bom, pode ser lá dentro, pode ser um lugar ruim, como aqui fora. Então, tem um leque de interpretações que podem ser feitas. Se a porta tivesse fechada... É outra coisa já. Seria outra coisa, mas ela está entreaberta. Eu posso fechar ou eu posso escancarar ela. Né? Então, tem foram essa gama de critérios para a escolha dos ícones que fizeram com que um desenho desse vários tipos de interpretação. E de uma forma rápida. E aí que entra o talento da Luísa, que são ícones simples, de desenho simples, só que é de fácil reconhecimento. Tu não tem dúvida, né? Claro que se tu tiver dúvida, tu pode colocar a carta em branco, porque sempre tem que dar margem para a pessoa de interpretar o que ela está sentindo. É o momento dela, a gente tem que ajudá-la, né? Sim. Então, mas os ícones, eles são de fácil entendimento, por isso que eles não têm cor também, eles todos são iguais, todos são em preto, o que tem cor é a carta, mas para manualidade, assim, para ajudar o médico a distribuir rapidamente os baralhos, né, dividi-los. Mas se tivesse aí um layer de cor em cada um deles, aí poderia ter um outro significado. Isso é o poder do design gráfico, do desenho, né? A facilidade de interpretação e que dê um vocabulário para a pessoa, porque é tão difícil falar, né? O que a gente está sentindo e ao mesmo tempo que talvez a gente está tão imerso naquilo que não consegue descrever da forma correta, o outro tá passando por outros problemas que não entende o que tu tá falando. Então tem um cânion entre as pessoas, né? Aí tem uma pontezinha, assim, muito simplinha, para fazer com que as pessoas conversem, né? E se entendam. Isso, exatamente. E uma coisa que justamente que tu falou, né, de ser simples, né, os desenhos e tal, que é o que a gente também sempre busca na hora de fazer um painel de facilitação visual, a gente tá sempre preocupado em entender como desenhar algo de uma maneira simples a ponto da pessoa, na verdade, querer prestar atenção no conteúdo e não simplesmente olhar aquele desenho do tipo, nossa, olha que lindo que foi feito essa boia tá maravilhosa, essa balança, os detalhes, não é essa a ideia. E na verdade, eu digo assim, tá fazendo errado se tá fazendo com tanto detalhe, entendeu? Primeiro que tu fica muito tempo detalhando um desenho e a ideia não é que a pessoa se conecte absurdamente com, nossa, olha o jeito que ela criou isso aqui, nananã. Não, isso não gera empatia, isso gera até, eu acho, distanciamento, né? No sentido de, tipo, ai, é uma coisa que é muito bonita, e aí tu te perde. Nem vou tocar, né? Nem vou tocar, não é pra mim. Isso, exatamente, não vou tocar, não é pra mim, não. Isso aqui é o que conecta com as pessoas, é uma coisa super simples, um desenho que quase que, eu podia ter feito isso, né? Não é um negócio absurdamente, uma ilustração incrível, arte, né? Muitas pessoas confundem também isso, né? O design e a arte, eles tocam em vários momentos, mas assim... Tocam, sim. Né? Tocam, mas assim... e agregam. Mas dependendo do contexto e da necessidade que se quer ajudar, né? Aí a gente tem que saber separar, assim. Eu fiz vários testes, assim, com relação à ilustração, que tipo de iconografia usar e tal.
e fui vendo que quanto mais eu enfeitava, mais ruído eu criava. Uhum, sim, sim. Total. E fui para umas teorias que está no artigo, depois leio, Uhum, que falavam sobre essa questão da figura. uhum, E aí eu fui percebendo que não era a figura, ela é só o meio. Ela não uhum. é o fim. O fim é o que a pessoa vai verbalizar sobre o que sente. Exato. E aí eu pensei assim, puxa, se eu der muita margem, o que vai acontecer? Eu vou te mostrar aqui como é que ia acontecer. A pessoa, ao invés de olhar rapidinho É, cada um dos ícones, ela ia ficar meia hora olhando, é. depois voltar. E Uhum, não é esse o objetivo. O objetivo é que seja muito rápido para a pessoa ter uhum, mais tempo para falar sobre. Senão uhum, vai ficar um silêncio, né? Vai ficar um uhum. silêncio, assim, tipo, Sim. como é É. que eu vou interpretar isso? E tem trabalhar com saúde, a gente trabalha com um nível, assim, imenso de conhecimento prévio, porque a Uhum, gente pode pegar. Isso aconteceu comigo, como eu não fui a campo ainda com esses jogos, tem experiências que eu fiz com o jogo de tabuleiro que eu aprendi muito. Que uhum, foi, eu fiz um jogo de tabuleiro e todo em papel, as cartas são em papel. Então, assim, uhum, tem algumas decisões que já vieram desse aprendizado prévio. Claro que tem outros jogos com outros formatos, uhum, que eu também utilizei. Mas, no caso do jogo de tabuleiro, eu encontrei num dos testes dentro do meu mestrado um familiar que não conhecia um dadinho de jogar. uhum, uhum, Perguntou para mim, porque eu apresentava todos os materiais antes de começar a sessão, e era um familiar de um paciente muito sério, um caso muito, muito sério. E aquele familiar perguntou: o que é aquele quadradinho ali? uhum. E aí eu fiquei assim, qual quadradinho? Porque eu estava procurando no desenho. E Ah, ela sim. me apontou, assim, a pessoa me apontou isso aqui. E ela não conhecia um dado. Uhum, Então, eu tive que explicar, pedir licença, porque era um grupo grande. Expliquei para ela, mas porque explicar um dado escolhendo as palavras certas uhum, é fácil de se entender. E aí ela jogou plenamente, jogou tranquilo o jogo. Mas isso só para mostrar que existem diferenças de conhecimento prévio, uhum, principalmente na linguagem de jogo, uhum, que muitas pessoas não jogam, uhum, nunca jogaram ou não gostam de jogar, têm uma resistência e não vão conhecer os elementos. Para esse jogo, para atravessar essa barreira, o jogo de cartas de papel é a melhor escolha até o momento, vamos ver, né? Na hora dos uhum, testes é que nós vamos ver. uhum, Mas cartas todo mundo pelo menos pegou na mão numa vez. E se não pegou na mão, como foi o caso do dado, é uma ferramenta simples de explicar o seu funcionamento. uhum, Então, isso facilita para o médico, porque o meu cliente, né? Se a tese fosse um projeto, uhum, o meu cliente, ele é o médico, porque esse jogo é uhum, do médico, mas uhum. ajuda as famílias. Então, o meu cliente em segundo nível a família e o paciente. Sim. Então aí que todas as decisões de design para tirar ruído, né? A gente É. precisava tentar chegar no mais limpo que a gente pudesse chegar da comunicação. Uhum. Não, perfeito. E até eu cheguei até a mostrar um pouquinho ontem também nos stories. Eu fiz esse jogo com a Karine, né? Com a Karine Frey, Isso, que isso. era para trabalhar diabetes. Então, a mesma É. situação que a gente se deparou, né? Esse aqui, ele já tá antigo, né, gente? Faz 10 anos também que eu fiz. Então, ele não tá tão bonito e maravilhoso, né? Quanto esse do Communication Game da Vivi. Mas a ideia era a gente usar os pontos para mostrar o que a pessoa podia, a pessoa com diabetes podia ou não podia comer, Não né? E aí, comer. cada alimento tem uma pontuação e a quantidade. Aí aqui a bordinha, o amarelo é para tomar cuidado, o vermelho é que não pode, ou deve evitar, né? O verde é que está liberado. Então, cada
coisa comunicava, né? E aí no logo a gente usou as várias categorias aí, segmentações alimentares, então líquidos, vegetais, carboidratos, proteínas, lácteos, as leguminosas e as frutas, né? Então isso também colocava aqui tudo com linguagem de ícone, né? Para que ficasse justamente fácil para as pessoas entenderem. Ah, são 3 colheres de feijão, é 1 copo de leite, que não é um copo de leite até a ponta. A gente ainda botou a foto, porque a gente achou que... Para ter referência, né? Porque só o íconezinho não ia ser suficiente, assim, sabe? Então, é bem isso, assim, eu acho que tem muito campo, e aí eu queria até já puxar esse ponto final aí da nossa live para falar sobre quais são as oportunidades que tu vê, Vivi, assim, de mercado mesmo para game design e junto com facilitação visual e também não só game design, mas assim, a área da saúde junto com o design e com a facilitação visual, né? Sim, o campo da saúde ele é um campo enorme. E que tem alguns, pela minha experiência de 10 anos dentro dessa área, e de vida então, né, nem conta. Mas assim, de trabalhar com design dentro dessa área, eu percebi algumas coisas, assim, tipo, o design, o projetar, a atividade projetual que vive dentro do design, na saúde, ela está muito bem respondida e cada vez assim mais de vento em popa com o desenvolvimento de produto. Então, melhorar a coisinha do soro, equipamentos, redução de erro, onde entra muito da facilitação visual, desenhos de iconografia, para fazer com que aquele atendimento evite o maior número de erros possível, porque um erro dentro da saúde é caos, é problemático. Então, assim, a parte de desenvolvimento de produtos, equipamentos, o design dá conta de uma forma linda. Cada vez mais, por exemplo, tem um exemplo que é maravilhoso, de um projeto da GE, de fazer tomografia em criança. Sim. Que eles fizeram eles adesivaram da porta da sala, da recepção da sala, onde a criança chega com a família, adesivos de uma história, de pirata, né? É um case muito lindo. A criança recebe um gibi antes com a história do pirata, e aí quando ela entra dentro da sala, ela não está dentro de uma sala de um exame, ela está dentro do barco pirata, e o barco pirata é o negócio da tomografia. Então, isso é onde o design gráfico, o design e a facilitação visual, principalmente através do desenho, muda completamente a experiência. Né? Então, é onde a questão de experiência com o produto, o design está dando conta e cada vez melhor. Assim. Mas tem um nível que é... assim, tem algumas doenças, por exemplo, que já tem bastante ferramenta. Então, quem quer entrar na área com o design ou com a facilitação visual dentro da área de saúde, já adianta alguns passos. As doenças mentais, a parte de saúde mental, é a mais carente que é onde eu tô. É mais carente de apoio do design e precisa muito. Então, assim, convido todos a vir para esse lado. Precisamos de vocês. Venha para o lado da força. E é uma parte que, com a pandemia, as questões de saúde mental, tipo, passaram assim, esfregaram na nossa cara com a saúde mental. É algo dentro da saúde mega importante. Muitas vezes a gente negligencia essa questão de saúde mental, mas é a área que mais promissora para desenvolvimento de jogos, para desenvolvimento de design em qualquer uma das suas facetas e também para facilitação visual, como é o exemplo desse jogo. São coisas simples
que muitas vezes dentro do dia a dia do médico, ele até pensa assim, puxa, seria bom se tivesse uma coisa assim. Mas como essa não é a área dele, ele até pode fazer de um jeito mais do it yourself, né? Ou ele faz em casa, ou ele tem um amigo que tem algum jeito e aí até faz uma coisinha. Mas é muito ainda num nível que não é um produto. E as competências do design, aliados à questão de facilitação visual, criam um produto que outras pessoas podem utilizar. Ele extrapola o consultório daquele único médico. Então, como mercado, existe na saúde mental uma oportunidade muito grande. E no game design, como um todo, não só dentro da saúde, é a área que mais cresce, né? Sim. Tem um exemplo muito simples para se falar do poder dos jogos e desse tamanho desse mercado, é que quando começou a pandemia, em menos de um mês, esgotou na Amazon todos os consoles de videogame, não vou falar marca. Mas assim, tipo, tem que ficar em casa, eu preciso fazer alguma coisa, preciso me divertir, eu não posso ficar deprimido, eu tenho... Não, vou comprar videogame. Então, e isso deu uma aquecida no mercado imenso. Então, e dentro da área do game design em si, para quem tem a competência da facilitação gráfica, aí a gente entra naquela área de desenvolvimento de software, que precisa de muita facilitação para alinhar psicólogos, equipes de desenvolvedores, e aí entra essa área toda, que aí é a minha área de atividade mesmo, de mercado, que é essa, não faço facilitação gráfica, não tenho esse talento como a Luísa, por isso que eu preciso dela, mas eu uso as técnicas do design para fazer esse pessoal se entender e fazer um produto coerente, né? E sempre levo o ponto de vista do usuário, né? Eu fico com a plaquinha do usuário. Não, para aí, volta, o usuário não vai entender isso. Volta. Então aí o design centralizando essa conversa, essa comunicação toda caótica de desenvolvimento de produto, inclusive em desenvolvimento de jogos. Não. Acho que eu respondi. Super respondeu. Eu queria fazer 2 comentários, justamente esse, né, de que cada vez mais eu vejo como a facilitação visual, ela é essa área meio, e que ela é um jeito intermediário mesmo. E muito engraçado, porque quando eu tava na faculdade de design, quando eu comecei a trabalhar com essas coisas, assim, eu achava que eu era boa nisso, mas eu falava, isso não tem valor. Porque não tem valor eu estar no intermediário. O que todo mundo vê é a finalização, né? Ai, nossa, olha que lindo que ficou esse produto, olha que lindo que ficou esse software, esse site, essa logo, tudo que é visual, o final conta muito mais. E essa parte do meio acaba não tendo tanto... Não aparece tanto, não é tão glamurosa, assim, né? Não tem destaque. E eu vivia justamente nessa parte do meio, que era entender o início do processo e encaminhar bem para que um designer depois incrível pudesse fazer o detalhe de escolher toda a fonte e nananana. E aí eu ficava meio frustrada, tanto que depois eu até fui trabalhar com atendimento. Eu falei, bom, eu não sirvo para trabalhar. Uma menina super talentosa, tadinha. Não sirvo para trabalhar com criação, mas eu vi que eu podia trazer a criação para essa parte intermediária de conversa, né? Que é justamente para as equipes trabalharem melhor. Né? Exato. Então... Tu sabe, Luísa, que só fazer um parênteses para dizer que esse teu sentimento ele acontece em outros campos. Na parte de... Aí eu vou trazer lá a vida de cantora, né? A banda... Ela tem a banda, né? Ela cria as músicas, ela tem a performance, tem um valor ali que tu vê, né? Tem a postura das pessoas, né? As composições e tal, e a performance. Mas para tu ter uma ideia, a minha banda, ela começou com 7 pessoas, agora somos 4, porque 2 pessoas elas são contratadas, mas são mega amigos, assim. É tudo a mesma família, tá? Mesmo pai, mesma mãe. E aí, quando eu saía para viajar, 4 da banda, tá? Aí, o ônibus, que era nosso, 12 pessoas. Nós tínhamos 3 vezes a quantidade. Nós tínhamos 8 pessoas
só para fazer essa parte do meio. Porque tá no palco, claro que não estou desmerecendo nem o trabalho de quem está na frente, mas a parte do background, né? Assim, né? Na parte do backstage, ela precisa funcionar perfeito. Porque durante uma vida de uma turnê, né? De um dia de uma turnê, nós ficamos 2 horas em cima do palco. As outras 22 horas é backstage. E precisa dessas pessoas. Sem essas pessoas, a gente não consegue fazer a melhor performance nas 2 horas no palco. Que é o que todo mundo vê, né? O glamour e tal. Mas nem imagino o que acontece nesse tempo todo que acontece antes, né? Então, isso é para te dizer que esse trabalho, ele é muito importante. Muito importante. Mesmo que ele não seja super visto, mas ele influencia no resultado final de uma forma absurda. Então, por isso que tu, né, ainda bem que essas nuvens pretas saíram da tua cabeça. Exatamente. Não, e eu vejo como é bem isso, né? É necessário, e a facilitação visual ajuda muito, porque no processo de fazer um atendimento para o cliente, quando tu usa o desenho, quando tu usa a facilitação visual para se comunicar, quando tu tangibiliza aquilo que está sendo falado num e-mail, numa reunião, putz, isso já leva para um outro nível, porque evita erro, melhora a comunicação, gera empatia, tem um monte de coisas que acaba acontecendo que aí o trabalho final fica muito melhor, né? Então é bem interessante assim fazer esse parênteses. E o outro comentário que eu queria fazer, só para a gente fechar também, no ano passado a gente fez um trabalho também para o movimento Saber Lidar, que eles atendem escolas, ensino fundamental e médio, assim, para justamente desenvolver, na verdade o foco dele, que nem tu, o foco que tu tá dando é com os médicos, tipo, o teu cliente é o médico, e nesse caso o cliente deles é o professor, mas para o professor poder desenvolver com os alunos. Sim. Então, foi muito Quem legal. se beneficia é o aluno, né? Na verdade, os dois se beneficiam, né? Mas o aluno é o final. Isso, e aí a ideia era que a gente fez fez uma cartilha, fez um vídeo e tal, e tudo em facilitação visual para desenvolver os ícones de sentimentos. Então, cada sentimento tinha uma iconografia de o que... E aí ajudava justamente essas pessoas, os adolescentes, os jovens, né, a saber identificar quais eram os sentimentos que ele estava sentindo, como é que ele ia agir na situação X, Y, Z, e o que era. Aí tem várias questões, tipo isso, né? Morte, que a gente viu muito no ano passado, né? Por causa da pandemia e tudo mais. Então, como falar? Sim, lidar com isso. E tentar... É claro que é um assunto pesado, mas como tentar trazer essa leveza? Então, o desenho, a facilitação visual ajuda muito nisso, né? E aí a gente fez vários desses ícones, depois até eu vou publicar para o pessoal entender o que a gente está falando. Sim. Mas é muito... E aí, bem como tu falou, assim, tem uma área muito vasta. O pessoal do Movimento Saber Lidar, gente, teve muito trabalho na vida, porque, assim, muita coisa com saúde que fica nessa coisa que é intangível e que a facilitação visual ajuda a tangibilizar, ajuda a dar forma, ajuda na comunicação. Então, assim... Acho que o recado dessa live, assim, a finalização, a conclusão é justamente essa, né? Como pegar assuntos que são complexos e simplificar, trazer essa leveza, né? Com o game design, com a facilitação visual junto com a saúde. Então, assim, a facilitação visual está sempre como um meio, né? Para ajudar alguma coisa. Então, tem muitas possibilidades, né, Vivi? Tem muito. Nossa! Em todas as áreas de projeto, como em todas as áreas de comunicação em si, até de marketing, que uma iconografia simples de entender, um desenho simples de entender, tem envolvimento com marca. Então, assim, a facilitação, ela tá, a palavra dela, o nome já diz, né? É facilitar as coisas, assim. No caso da experiência desse jogo, o teu desenho, a facilitação que o teu estilo, teu bom gosto, todo o teu conhecimento, só agregou nessa questão da simplicidade, né? De ser simples, para poder ser
fácil o reconhecimento e fácil a comunicação. Então, acho que é um exemplo bem de facilitação mesmo que tu fizesse, né? Não foi de ilustração, literalmente foi facilitação. Então, eu só tenho que te agradecer. Espero que muito em breve eu esteja com todos os jogos em campo, para poder recolher a maior quantidade de feedbacks possíveis de médicos e pacientes, e nesse caso também de famílias, para mais breve possível poder comunicar isso e compartilhar até os problemas, sabe? Que a gente monta, assim, né, aquele castelo maravilhoso na cabeça, chega na hora do problema. Isso também é uma flexibilidade e uma resiliência do designer, né? Que chega com uma proposta e deu errado, volta, tu vai de novo, né? Então, é por isso que eu digo que eu tô no meio do caminho, assim. Mas eu tenho só que te agradecer. Trabalhar contigo é uma delícia, eu gosto muito de ti, sempre gostei. Então, para mim é uma alegria trabalhar com quem a gente gosta, para outras pessoas que a gente também gosta, que são essas famílias, essas pessoas que estão passando por um problema muito difícil e que juntas conseguem superá-lo, não separadas. Então, acho que esse jogo tem uma missão bem importante. Sim, eu fico muito feliz também. Quando tu conversou comigo, eu falei, nossa, quero muito participar, porque eu acredito muito, né? Nesse propósito mesmo, né? Então, muitas vezes a gente faz aí trabalho corporativo que tu fica pensando, nossa, por que eu estou desenhando isso, gente? Não tô acreditando. Mas assim, aí quando vem essa proposta, eu penso, nossa, quero muito, sabe? Fazer uma coisa que ajude as pessoas, né? E a coisa de ter um produto é muito legal, é incrível, né? Pegar na mão, assim, né? Tipo, tu sabe, que agora eu vou ter que confessar, assim, quando eu vi tudo pronto, tudo impresso, quando eu fui lá na Grafset buscar, que eu olhei tudo e coloquei na mala para trazer, né? Quando eu olhei, a minha mala tinha mais jogos do que roupas. E eu olhei assim, bom, acho que eu tô no caminho certo, né? No momento que não há mala, eu tenho mais jogos que roupas, acho que eu tô indo pro caminho que eu devo ir, né? E pegar as coisas na mão, assim, foi alivia a cabeça. Acho que na facilitação gráfica deve ter isso, sabe? Quando tu materializa o painel, parece que tudo que tava na tua cabeça tá ali. Nossa, é um sentimento, e dá um alívio. Exatamente. A questão do projeto, né? Tipo, abriu espaço na minha cabeça agora que os jogos, claro, eles têm assim, eles são protótipos, né? Ainda são protótipos. Ele tá lindo dessa forma, mas ele é um protótipo. E a ideia é que ele se torne um produto mesmo e que chegue realmente nas pessoas. Porque a experiência com a dependência química, com o jogo de tabuleiro, as experiências que eu tive nos testes, teve pedido de casamento no meio de um jogo. O paciente se ajoelhou e pediu a mão da mulher em casamento no meio do jogo. Quando dentro de uma terapia, num formato normal, que tem suas potencialidades, não estou dizendo que é ruim, ela tem um propósito muito bem fundamentado, mas não teria espaço para um pedido de casamento onde todo mundo bateu palma e diz aceita. Ou então dentro de uma sessão assim com as pessoas falando os seus maiores problemas, colocando na mesa, tinha ola, as pessoas, porque tinha um grupo no teste que estava só observando, não quis jogar, e eles eram uma torcida, tinha ola dentro do jogo. Então, aí a simplicidade de um jogo que ajuda o envolvimento e ser um jogo que já traz uma dinâmica diferente para dentro do tratamento, acho que a experiência é positiva. Claro que da minha primeira experiência eu tenho resultado da experiência positiva. Agora vou para essa, né? Lá vamos nós de novo. É isso, vai dar tudo certo, né? Here we go again. Maravilhoso. Muito legal, adorei conversar contigo, muito bom bater papo, finalmente. Então tá, amor, e a gente se fala, eu vou, pelo amor de Deus, eu espero que salve essa live, que sei lá, não tem problema, mas aí depois tu manda também o link do artigo e a gente, quem quiser ter mais informação, quiser mandar mensagem pra Vivi também, fiquem à vontade, olha, eu já tô falando que pode falar contigo, hein, Vivi? Sim, não devem, assim, quem quer vir pra esse lado da força é super bem-vindo, e o que eu puder ajudar com a minha experiência
de projeto, estou à disposição. Adoro ideia louca. Venha com ideia louca, fico feliz da vida. Muito bom, adorei. Então tá, Um beijo, isso. querida. Beijo, tchau, tchau. Opa. Tchau. E aí, tô fechando? Não tô? Como é que eu fecho isso aqui? A coisa tá meio aqui, né? Eu também quero fechar, não consigo. Deixa eu ver.